Nós temos refletido sobre a Trindade. Semana passada aprendemos sobre Deus Pai, Criador. Hoje nós vamos estudar sobre Deus Espírito Santo, Consolador e Doador da vida. Aproximadamente 16 anos atrás eu estava me preparando para apresentar ao Presbitério do Planalto uma monografia e uma exegese com vistas a ser ordenada ao Sagrado Ministério. E então vinha a pergunta sobre o que escrever. Alguns temas me acompanharam todo o tempo de preparação na Faculdade Teológica Batista de Brasília, onde eu me formei em teologia. Dízimo, pregação da palavra, espiritualidade. Mas um tema nos últimos meses, terminando a faculdade, me incomodava bastante, que era sobre a pessoa do Espírito Santo. Naquela oportunidade, eu presenciava uma forte ênfase no meio presbiteriano à pessoa do Deus Pai e à pessoa do Deus Filho. E a pessoa do Espírito Santo quase não se falava, quase não se conversava sobre isso, não se dava ênfase no nosso relacionamento como cristãos, discípulos de Jesus, com o Espírito Santo. E então surge um trabalho. O Espírito Santo me conduziu para escrever sobre ele. A pessoa do Espírito Santo por um equilíbrio no relacionamento com a terceira pessoa da Trindade. Esse foi o trabalho que eu fiz. A Júnia acompanhou isso de perto, foi muito difícil a aprovação, porque era um tema que exigia muito. E eu tenho percebido que, vez por outra, nós precisamos voltar a esse tema. E a refletirmos sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque nós falamos muito sobre Deus Pai, falamos bastante sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas quase nunca refletimos sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, quero começar chamando a sua atenção para isso. Nós precisamos aprender o que a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo, para que isso nos permita um relacionamento com a Trindade como um todo, de forma como Deus preparou para ser. E para isso nós precisamos, queridos, da palavra de Deus. E aí há uma necessidade contínua, minha e sua, de resgatar a importância da palavra de Deus como verdade absoluta para nós. Vivemos numa era de verdades relativas. E nós, como cristãos, olhamos para a Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada, como verdade absoluta. E é ela que vai trazer para nós todo o ensino sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre Deus Pai. Então nós vamos caminhar bastante hoje na palavra do Senhor. Independente de você conhecê-la, essa palavra é de vida e é eterna. E é ela que gera vida verdadeira para aquele que está distante do Senhor. Então viver de maneira abundante é viver conforme o ensino da palavra de Deus. Nós precisamos, então, olhar para essa palavra. Nós, como Igreja Presbiteriana de Brasília, como conselho, o colegiado de pastores da igreja, porque pastores e presbíteros são responsáveis por pastorear toda a igreja, nós temos nos preocupado com isso, a necessidade de cada um de nós mergulharmos fundo no conhecimento da palavra. Então, o que nós temos feito? Só para citar esse ano. Você tem um plano de leitura bíblico nas suas mãos, leitura bíblica. Nós preparamos esse plano de leitura para que você leia a Bíblia nesse ano 2019, cronologicamente. Começamos em Gênesis, lemos Jó, voltamos para Gênesis. Trindade está ali, ótimo, então já está funcionando. E nós queremos incentivar você a meditar, a ler a palavra, mas meditar nessa palavra, ouvir claramente o que Deus está falando com você. Obrigado, Cláudio. Então esse é um primeiro caminho que você tem para aprofundar no conhecimento da verdade de Deus, aquilo que Ele revela a você. Nós temos a nossa escola bíblica dominical, começará mais cedo esse ano, teremos mais aulas. Esse ano, que é o ano da comunhão, temos vários cursos e você vai ser informado sobre isso. É o tempo que nós nos reunimos aqui para estudarmos a palavra, compartilharmos uns com os outros e crescermos. Nós temos os sermões dominicais, temos a escola
bíblica conjunta, como nós estamos tendo nesse mês de janeiro e vamos ter um pedaço de fevereiro também. Então, pela manhã, o que nós estamos estudando? A Trindade. Está ali a imagem da Trindade, né, para simbolizar a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje sobre o Espírito Santo, próximo domingo sobre Jesus Cristo. Aos domingos à noite, nós temos refletido ao mês de janeiro sobre os pilares da cosmovisão reformada. Vimos sobre a criação, vimos sobre a queda. Hoje à noite, o reverendo Adair estará pregando sobre a redenção e no próximo domingo sobre a consumação. Porque nós temos que ter uma visão de mundo a partir daquilo que Deus mesmo tem nos apresentado. Então, formas de você crescer e aprofundar o seu conhecimento da verdade e da vontade de Deus revelados na palavra de Deus. Bem, se você perdeu algum desses estudos, você pode visitar o nosso canal. Vai perder, vai ter alguma viagem, alguma coisa, então você já sabe, tem como se programar. Se não, continue vindo aqui, porque nós precisamos caminhar juntos. Qual é o caminho para nós? Para nós. Tá ligado? Pode. Nosso tema hoje é esse. E o caminho que nós vamos seguir. Espera aí que não era isso aqui não, acho que eu errei na ordem. O caminho que nós vamos seguir é o seguinte. Eu vou buscar responder três perguntas. Quem é o Espírito Santo? Segunda pergunta. Qual a missão do Espírito Santo? E terceira pergunta. Como deve ser o meu relacionamento com o Espírito Santo? Esse vai ser o nosso caminhar hoje aqui. Cadê? De novo? Mas tá bom, pode deixar aí, deixa ele terminar aí. Então esse vai ser o nosso caminho. Quem é o Espírito Santo? Qual a missão do Espírito Santo? E como deve ser o meu relacionamento com o Espírito Santo? Essa frase que você está vendo aí são palavras de Cirilo de Jerusalém. Ele foi bispo na igreja de Jerusalém entre os anos de 350 e 380. Um dos pais da igreja. Ali está faltando um pedaço, mas diz assim: a graça do Espírito Santo é verdadeiramente necessária para tratar do Espírito Santo. Não a fim de que possamos falar dele como corresponde, porque isso é impossível, senão para que possamos atravessar este tema sem perigo, dizendo o que está contido nas divinas Escrituras. Traduzindo, nós dependemos totalmente do Espírito Santo para aprender o que o Espírito Santo tem sobre ele na Escritura Sagrada. E ele alerta, né? Nós não vamos nunca conhecer tudo aquilo que poderíamos ter de conhecimento sobre o Espírito Santo. Isso é impossível, porque ele está muito acima e distante de nós. No entanto, está pertinho de nós, como aquele que habita no coração de quem confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então nós vamos orar agora. E vamos pedir ao Espírito Santo que ele mesmo nos abra o entendimento e nos revele quem ele é, qual a sua missão e como deve ser o nosso relacionamento com ele. Então vou dar um tempinho para você fazer a sua oração e ore também por mim, para que eu seja instrumento do Senhor nessa manhã, para esse tempo de estudos. Santo Espírito, se não for por tua ação nessa manhã, em nossas mentes e corações, não poderemos compreender quem tu és, aquilo que o Senhor está realizando e que o Senhor tem para cada um de nós. Nem vamos saber como vivemos essa vida que recebemos, a vida eterna, de forma a ser equilibrada, a ser totalmente experimentada na relação com o Pai, com o Filho e contigo. E é por isso que nós rogamos, Santo Espírito,
fale conosco, ensina-nos e transforma-nos nessa manhã, por tua graça e para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito. Nós pedimos que eu seja instrumento nas tuas mãos para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 7, ele faz uma orientação, ele dá uma orientação para Timóteo. Timóteo, pondera em tudo isso que eu estou descrevendo. Ele tem que ouvir, na verdade estaria lendo, refletir sobre o que Paulo ensinou para ele. Mas veja o final do verso. O final do verso diz: o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Então nós cremos que é o Espírito Santo, nosso Deus, que vai nos dar compreensão daquilo que vamos ver e ouvir nessa manhã. Muito bem. Primeira pergunta nossa: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é presente em todas as Escrituras. Só no Novo Testamento há em torno de 300 citações sobre o Espírito Santo. Mas desde o Antigo Testamento você vê, lê, conhece a pessoa do Espírito Santo. Em Gênesis, já no iniciozinho do livro, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No Antigo Testamento você vai ver expressões como Espírito, Espírito de Deus, Espírito Santo, meu Espírito quando Deus está falando, ou seu Espírito quando estão falando acerca de Deus. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo está presente. Mas quem é o Espírito Santo? Para muitos, uma força, um poder, para outros, uma influência. Queridos, Deus, Espírito Santo, embora não tenha se mostrado fisicamente na Bíblia, nós o encontramos, nós o ouvimos e nós aprendemos acerca dele porque vemos o seu reflexo em todo o conteúdo bíblico. A Bíblia vai apresentar para a gente algumas figuras, algumas imagens. Então você vai encontrar na Bíblia água, vento, fogo, pomba, óleo e selo, como figuras do Espírito Santo. 6 figuras que apresentam, que refletem, que mostram o Espírito Santo. Mas será que ele é uma água, ele é um vento, ele é o fogo, ele é a pomba, ele é o óleo, ele é o selo? Não. Ele é uma pessoa. O reverendo Reiner falou sobre isso no dia 6, quando ele fez a introdução, então, dos nossos temas, quando falou sobre a Trindade. Mas o que prova o Espírito Santo ser uma pessoa? R.C. Sproul, no seu livro O Ministério do Espírito Santo, que foi lançado pela nossa editora Cultura Cristã, ele afirma que uma personalidade possui inteligência, vontade e individualidade. E nós vamos ver esses aspectos na pessoa do Espírito Santo. Ele possui intelecto, ele possui vontade e ele possui emoções. O que testemunha para mim e para você que ele é uma pessoa. Então veja comigo, Isaías 40, versos 13 e 14. Abra aí, por favor, para você acompanhar a leitura. Como eu falei, nós vamos andar bastante na palavra do Senhor, para que Isaías 40, verso 13. Vamos ouvir o nosso Deus a partir da revelação da Escritura. Isaías 40, verso 13, nós lemos: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Não precisa, porque ele é autossuficiente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Quem está com Bíblia nova hoje vai descolar as folhas. 1 Coríntios 2, 10. E quem está com smartphone e tablet vai ser mais rápido, né? Para abrir. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão
o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O Espírito Santo tem intelecto, tem mente, tem inteligência. Romanos 8, 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo tem o intelecto, tem mente, inteligência, característica própria de uma pessoa. Tem vários outros textos, tá, meus irmãos? Depois, quem quiser, eu posso passar o estudo completo e você vai ter então os outros textos. Mas o Espírito Santo é uma pessoa porque possui vontade. Isaías 34, 16, nós lemos. Vou esperar você abrir. Isaías 34, 16. Isaías 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. A vontade do Espírito manifestada ao ajuntar aqueles que pertencem ao Senhor. 1 Coríntios 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Quando Paulo está ensinando que os dons vêm de Deus, distribuídos pelo Espírito Santo como ele quer. É conforme a vontade do Espírito Santo que os dons são distribuídos entre os crentes. Atos, capítulo 13, verso 2. Vou esperar você abrir esses para a gente ler. Atos, capítulo 13, verso de número 2. Atos 13, verso 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Espírito Santo tem vontade, é uma pessoa. Mas também ele possui emoções. Efésios 4, verso 30. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios 4, verso 30. Vamos ler juntos? Efésios 4, verso 30, diz assim a palavra do Senhor: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece diante do meu e do seu pecado. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O Espírito tem amor. O Espírito ama. O Espírito manifesta amor. O Espírito entristece. O Espírito, inclusive, fica irritado. Miqueias, capítulo 2, verso 7. Só mais esse testemunho aqui de emoção. Miqueias 2, verso 7. Ouça o que diz Miqueias 2, verso 7. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim. As minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Miqueias 2, 7 diz que o Espírito de Deus, Espírito Santo, também se irrita. Queridos, resumindo, o Espírito Santo é uma pessoa. Como Deus Pai, Deus Filho.
uma pessoa com a qual os crentes, discípulos de Jesus, se relacionam. E daqui a pouco a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força, não é um poder. É uma pessoa da Trindade que se relaciona comigo e com você, nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebemos vida eterna. Muito bem. Qual é a missão do Espírito? Se a gente procurar na Bíblia tudo aquilo que o Espírito Santo faz, nós teríamos uma série de estudos grande. E talvez você já esteja lembrando de algumas das ações do Espírito Santo, como dos textos que nós já lemos aqui, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar quando convém. Mas eu selecionei aquelas 3 ali para a gente: dar a vida, habitar, santificar. Nós vamos refletir sobre essas 3. Não se esqueça, no entanto, que a principal ação do Espírito Santo é aplicar a obra redentora de Jesus Cristo na vida dos que creem. Essa é a obra principal do Espírito Santo. Aplicar a salvação, a obra redentora na vida dos que creem, para que esses possam desfrutar, então, de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida eterna, já que, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Mas uma vida de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, cumprindo a missão de Deus de mostrar-se ao mundo para que aqueles que creem em Jesus recebam vida eterna e possam fazer parte dessa família da fé. Então, o Espírito Santo, resumão, foi quem, por exemplo, preparou um corpo para Jesus Cristo. Lembra quando, recentemente, nós lemos sobre isso agora em dezembro, quando o anjo vai anunciar para Maria que nela vai ser gerado o Filho de Deus, isso vai ser pelo poder do Espírito. O Espírito Santo é quem prepara um corpo para o Filho de Deus encarnar. Quem inspira a Escritura. Quem ilumina cada um de nós para entendermos a palavra. Quem leva os eleitos a crerem, a receberem a revelação especial, a confiarem em Jesus. É Ele que forma a igreja, o corpo místico de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que habita nos corações. É o Espírito Santo que regenera. É o Espírito Santo que santifica. É o Espírito Santo, queridos, que dirige a nossa vida. O Espírito Santo dá testemunho da pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. Então, esse é um resumão de tudo, mas nós vamos conversar só sobre aqueles 3 ali: dar a vida, habitar e santificar. Na sua liturgia, tem um texto onde Eliú testemunha que é o Espírito Santo que dá vida. Olha aí. Primeiro texto, Jó 33, verso 4. É a primeira frase. Vamos ler juntos? O Espírito de Deus... Vamos lá, gente, está na liturgia aí, para ficar mais fácil para você. É o primeiro texto. Adoramos ao Deus Espírito Santo, convite e adoração. Dirigente, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então Eliú está testemunhando para Jó quem é que dá vida. Quem é? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Inclusive, a palavra no hebraico é ruá, que é vento, sopro. O Espírito, o sopro de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Mas vamos ver isso no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. Agora eu vou pedir para alguém ler para mim. Quando você achar, leia bem alto para todos nós. Romanos 8, verso 11. Veja que maravilhoso. Presta atenção no texto. Se habita em vós o Espírito daquele que
ressuscitou Jesus. O Espírito Santo dá nova vida, ou vivifica, ressuscita Jesus. É o Espírito Santo que dá vida a Jesus depois que ele morre. E é esse Espírito Santo que nos dá vida e que habita em nós. Então, quem dá vida é o Espírito Santo. Mesmo capítulo 8 de Romanos, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo é quem dá vida, como pessoa da Trindade. É ele que dá vida. Então o Espírito Santo é quem dá vida regenerando, transformando o coração. Tito 3:5. Tito, capítulo 3, verso 5. Como é que Deus nos dá vida através do seu Espírito? Espírito Santo. Tito 3:5 nos diz. Outra pessoa leia para a gente, por favor. Ele nos salva porque nos regenera e renova. Quem faz isso? O Espírito Santo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, diz Paulo escrevendo a Tito. Então é dele que o ser humano pode receber vida, vida eterna. Queridos, não há vida em nós mesmos. Nós dependemos inteiramente da vida do Espírito Santo para existirmos. Para termos vida, precisamos da vida do Espírito Santo. Morte, na Bíblia, diz respeito a um coração desviado de Deus, distante de Deus. Morto é aquele que ama muito mais a si mesmo e qualquer outra coisa do que Deus. Morto é aquele que não quer saber da pessoa de Deus, não quer ter relacionamento com Deus, que não se submete à vontade e o plano de Deus. Então, uma pessoa morta não tem relacionamento com a fonte da vida, que é o Espírito Santo. A única forma dela ser vivificada, receber vida, é ter o seu coração transformado. Porque esse coração ama qualquer outra coisa mais do que Deus. Não quer saber de Deus, não ama Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Essa é a ação do Espírito Santo para nos dar vida. Ele tira o coração que não quer saber de Deus e dá um coração que ama a Deus. Um coração novo. Quem faz isso é o Espírito. Agora, como que ele faz isso? Como é que ele me dá um coração novo? Por meio da palavra. 1 Pedro 1, 23. Eu vou esperar você abrir. 1 Pedro 1, 23. É a palavra de Deus que gera esse novo coração, um coração gerado pelo Espírito e um coração que vai nos levar a amar Deus sobre todas as coisas. 1 Pedro 1, 23 diz o quê? Vamos ler juntos? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu já falei que essa palavra é viva e eterna. E é ela que gera vida, porque é ela que muda o meu coração. Então o Espírito Santo me regenera, me dá um novo coração, pelo poder da palavra de Deus. É Ele que faz isso, nos levando a amar a Deus. Por quê? Como que Ele me leva a amar a Deus? Romanos 5, 5. Olha o que o Espírito Santo faz.
Alguém leia para nós quando achar. Romanos 5:5. Glória a Deus. Como é que Deus derrama amor no seu coração? Como? Está no texto. O amor de Deus é derramado em nosso coração como? Pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama, que coloca amor no meu coração para a gente amar quem? Deus, sobre todas as coisas. E aí sim, depois que eu aprendo e amo a Deus acima de todas as coisas, aí eu vou ser ensinado a amar a mim e amar ao próximo, a partir do modelo do amor de Deus. Queridos, Adão e Eva, a queda, a desobediência, o pecado invade o coração por causa do amor próprio. Quando eles amam mais a si mesmos do que a Deus, eles resolvem andar conforme a sua própria vontade e não obedecer mais à vontade de Deus. E ao voltarem-se para si mesmos, eles não apenas abandonaram a Deus, mas abandonaram o outro. Não apenas se afastaram do Senhor, mas se afastaram do outro. E você lembra que logo depois que Adão é confrontado por Deus quanto ao seu pecado, ele diz que a culpa é do próprio Deus e a culpa é da Eva. E quando Eva é confrontada por Deus, ela diz que a culpa é de Deus e da serpente. O amor próprio, o egoísmo, nos afasta de Deus e do outro. É por isso que o nosso coração precisa ser renovado e ensinado a amar a Deus sobre todas as coisas. Thomas Chalmers, um pastor escocês, ele pregou um sermão baseado em 1 João 2,15 e ele nos ensina por que o Espírito Santo nos leva a amar a Deus. Ele diz o seguinte: só mudaremos o que amamos quando algo provar-se mais desejável a nós do que o que já amamos. Vou repetir. Só mudaremos o que amamos quando algo provar-se mais desejável a nós que o que já amamos. Logo, sempre amarei o pecado e o mundo, até que sinta de verdade que Cristo é melhor. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos faz provar e ver que o Senhor Jesus é bom, supremamente bom, e assim ele nos leva a desejá-lo. O Espírito Santo não apenas é a fonte de toda a vida, mas a vida que está no Pai e no Filho, para que eu e você amemos a Trindade e vivamos somente para ela. E compartilhemos, porque esse amor que nos alcança é o mesmo amor que nos leva a compartilhar com o outro. O Espírito Santo é a fonte de toda a vida, é Ele que nos dá vida. Todo esse processo que nós vimos aqui, queridos. 1 Coríntios 12:3. Abra lá. 1 Coríntios 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Você só pode dizer que Jesus é Senhor da sua vida se o Espírito Santo aplicou essa obra no seu coração. Se ele já mudou o seu coração. Se ele já te ensinou a amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa na sua vida. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que revela para mim e para você quem é Jesus. João, capítulo 15, verso 26. João 15, verso 26. Alguém pode ler, por favor? Quando o Consolador, o Espírito Santo, que vai ser enviado pelo Pai,
Ele vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem está falando é Jesus. O Espírito Santo vai testificar de Jesus. Toda vez que alguém, de alguma forma, é tocado pelo Espírito Santo, é como se o Espírito Santo dissesse: olhe para Jesus, pare de olhar para você, olhe para quem é Jesus, olhe para o que ele fez por você, olhe como ele se entregou na cruz por você, olhe o amor de Jesus por você, veja como ele assumiu o seu lugar. Isso não é maravilhoso? E você não vai fazer nada, não vai entregar a sua vida a esse Jesus? O toque do Espírito Santo é o testificar do Espírito Santo de quem é Deus e como ele veio encarnado para nos libertar de todos os outros amores e nos ensinar a amar somente a Ele. Queridos, nós não somos de nós mesmos, nós somos comprados por um alto preço naquela cruz. O amor de Deus nos alcançou. E esta é a obra do Espírito Santo: manifestar Jesus para que nós recebamos vida e o amemos acima de todas as coisas. Esse foi o primeiro ponto da obra do Espírito, que nós vamos ver hoje. Dar a vida. Só o Espírito Santo dá a vida. Então, só isso já deveria fazer a gente pensar mais, conversar mais com o Espírito Santo. Não apenas com Deus Pai e com Deus Filho, mas ter na mente que o Espírito Santo, como pessoa da Trindade, também é digno de ser adorado, digno de um relacionamento de intimidade. Segunda palavra, habitar. Então, vamos ver isso. 1 Coríntios 3,16. Abra sua Bíblia. Como é que uma pessoa que está morta pode receber vida eterna, a não ser que a vida eterna venha habitar nessa pessoa? E é exatamente isso que Deus faz, enviando o Espírito Santo para habitar naqueles que creem em Jesus e o confessam como seu Senhor e Salvador. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vira algumas páginas para frente, capítulo 6, verso 19. Capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então você pega Deus nesses dois textos e pensa em quem? Pai, Filho e Espírito. A Trindade determinou que a terceira pessoa, eu não gosto de terceira porque fica parecendo que tem um escalonamento, né? Primeira, segunda e terceira. Mas que a pessoa do Espírito Santo viesse habitar nos crentes, para que eles tenham condições de viver a vida eterna. Porque a vida eterna, só uma pessoa tem essa vida eterna: Deus, Pai, Filho e Espírito. Então, o Espírito Santo habitando em mim e você significa que eu e você temos vida eterna, vida que não acaba mais. Esse é um dos motivos pelos quais quem crê em Jesus e recebe Jesus como seu Salvador não perde a salvação. Porque você recebeu uma vida que não acaba. A vida eterna. Romanos, capítulo 8. Você já viu que eu gosto bastante do capítulo 8 de Romanos, e ele é riquíssimo pelo testemunho do Espírito Santo. Romanos 8, a partir do verso 9. Diz assim. Romanos 8. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, uma característica, uma missão que o Espírito Santo tem é habitar no crente, naquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Gerar vida e habitar.
E nós vamos para a terceira. Santificar. O Espírito Santo dá vida e habita para nos santificar. E como é que ele faz isso? Ele faz isso iluminando, dando dons e frutos, gerando frutos. Mas vamos primeiro entender como que o Espírito Santo nos santifica. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Aqui está a santificação, é eu ser transformado à imagem do nosso Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Esse texto ensina para mim e para você também que o Espírito é Senhor. Senhor sobre a minha vida, Senhor sobre a sua vida. E é o Espírito que vai me transformando de glória em glória, a própria imagem de Jesus, que é a pessoa, gente, o ser humano perfeito, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo está trabalhando na minha e na sua vida para nos santificar, para nos tornar mais parecidos, semelhantes a Jesus Cristo. Segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Alguém pode ler, por favor? Glória a Deus. Veja que texto riquíssimo. Fala de eleição, de predestinação, de santificação. Primeiro tem que ter, se a gente for seguir os passos, né? Deus escolheu eleição, desde o princípio, predestinação para salvação. Depois é que vem a santificação. Quem santifica? O Espírito. Através do quê? Fé no quê? Na verdade. Quem é a verdade na Bíblia? Jesus. E Jesus é o Evangelho revelado. Então nós somos santificados pelo poder do Espírito Santo, pela fé e aplicação da verdade escriturística a nós. 1 Pedro 1:2 diz assim, 1 Pedro 1:2, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está fazendo a saudação na sua carta, apresenta-nos a Trindade, porque ele diz, de Deus Pai, que elegeu, o Espírito Santo santifica e Jesus Cristo, aquele que salvou, pelo derramado seu sangue. O Espírito Santo é quem santifica. E aí você vê a riqueza da palavra de Deus. Um verso que eu quero apenas mostrar, que o Espírito Santo nos santifica, você vê a Trindade junta. Porque é assim. Pai, Filho e Espírito. Uma só pessoa, em 3 substâncias. A santificação, portanto, querido, nos fala muito mais de uma posição diante de Deus e do outro, de uma vida diferente, do que uma qualidade moral ou um conjunto de qualidades de caráter. Uma vida de santidade diz respeito à nossa posição diante de Deus, a partir do que o Espírito Santo que habita em nós está gerando. Eu quero incentivar você, já preguei sobre isso aqui no passado, Levítico 19. Levítico 19 vai falar sobre santidade. E Levítico 19 fala da santidade que se reflete em ações do dia a dia. Ser santo significa obedecer aos pais, não mentir, amar o outro como a mim mesmo. Ser santo significa cuidar do outro, não apenas vir para o culto, levantar as mãos e cantar louvores a Deus. Então, santidade diz respeito a como eu estou diante de Deus e como eu vivo a vida que Ele me deu, pelo Espírito Santo que habita em mim.
E é o Espírito Santo que vai fazendo isso. Ele usa vários meios para efetuar a santificação na vida do crente. O principal deles é a nossa vida vivida, essa vida eterna vivida. É lógico que ele vai nos levar ao interesse pela palavra de Deus, à oração, meios, disciplinas para que nós desenvolvamos essa santidade. Então, o culto público, quando nós nos reunimos aqui e oramos, cantamos ao Senhor, ouvimos a palavra, participamos da ceia, isso é ação do Espírito Santo para nos santificar. Porque ele vai aplicando a verdade, vai nos dando condições de viver essa verdade. A verdadeira santificação se expressa numa vida de mordomia, de serviço, de entrega à prática da vontade de Deus, de integridade, de lealdade, de testemunho de amor ao próximo, de profundo sentimento de solidariedade. É assim que a santidade se apresenta. Então o Espírito Santo, para gerar intimidade em mim e você, ele nos ilumina a mente para conhecer a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus. Sem a iluminação do Espírito Santo, nós não vamos entender eficazmente a Bíblia. Talvez você já tenha ouvido de alguém: eu leio tanto a Bíblia, não entendo nada. Falta Espírito Santo. Falta direção do Espírito Santo. Falta presença do Espírito Santo na vida. Uma pessoa que não conhece Deus, que não quer saber de Deus e começa a ler a Bíblia, ela só entende se o Espírito Santo estiver abrindo o seu entendimento, iluminando. É por isso que você ouve testemunhos, como nós ouvimos no ano passado, especialmente quando os gideões estiveram aqui, de que a pessoa começa a ler a Bíblia e entrega a vida a Jesus, porque o Espírito Santo abriu o entendimento, iluminou para crer. Então o Espírito Santo ilumina como processo para nos santificar. Ele também gera fruto. Eu quero que você abra agora em Gálatas capítulo 5, verso 22, onde fala do fruto do Espírito Santo. Não é frutos, é fruto. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Vamos ler juntos? Versos 22 e 23 de Gálatas 5. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do nosso Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito só pode ser gerado pelo Espírito. Eu e você não geramos isso aqui. É o Espírito Santo que gera. Nós temos as expressões exteriores na nossa vida cristã disso aqui: de amor, de alegria, de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas quem gera isso em mim e você é o Espírito. Porque é fruto dele. É ele que gera em mim e em você. O fruto, então, é a soma dessas manifestações da personalidade do Espírito Santo. É ele que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um testemunho de alegria do Espírito Santo está lá em Lucas 20, 21. Acho que é isso. Vamos lá ver. Lucas 20. Não, não é isso não. Mas espera aí que eu lembro. Lucas 10. Diferença, né, gente? Só partir no meio, só dividir por 2. Lucas 10, 21. Jesus acaba de falar para os discípulos que ele tinha enviado, 70 discípulos que ele enviou, que voltaram cheios de alegria, dizendo: os demônios obedeciam a nossa palavra, os demônios se dobravam diante de nós, submetiam a nossa palavra. Aí Jesus diz para esses discípulos: vocês deveriam estar alegres, não porque os demônios submetem à palavra de vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Vocês estão
salvos. Essa tem que ser a alegria de vocês. Aí, o verso 21 diz o quê? Naquela hora, que hora? Na hora que Jesus está conversando com os discípulos e falou isso para eles. Exultou Jesus no Espírito Santo. Alegrou-se Jesus no Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo inunda o coração de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava alegre, porque Deus estava salvando. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E o que Jesus está dizendo é, o Senhor revelou salvação àqueles que se sentem pequenos. Aqueles que batem no peito e não precisam de Deus, não recebem salvação. Aqueles que se dobram e reconhecem a sua dependência e necessidade de Deus, são salvos. E aí nós vemos aqui mais uma vez a Trindade junta e alegre, exultando, porque os pecadores estão sendo libertos, estão sendo salvos. Deus é o maior interessado nisso. Queridos, o Espírito Santo gera o fruto para nos santificar. E dons. Para nos santificar, ele nos dá dons. Abra 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulos 12, 13 e 14, Paulo vai ensinar a igreja sobre dons espirituais. Verso 4, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, do mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Glória a Deus. O Espírito Santo santifica nos dando dons que serão usados para a edificação da igreja com um propósito específico de dar glória a Deus, porque vai revelar o caráter de Deus. Queridos, por isso que no capítulo 13, Paulo vai dizer que sem amor não tem como você viver o dom que recebeu de forma a glorificar a Deus. O Espírito Santo é quem concede dons, mas ele não simplesmente dá, ele dá com o propósito de glorificar a Deus. Ok, eu vou parar por aqui sobre a missão do Espírito, porque como ele é o outro consolador, ele tem a missão de consolar. Como ele é aquele que conhece o coração de Deus, ele intercede por nós quando nós oramos sem saber como estamos orando. Mas ele é quem trabalha, intercede, proíbe, decide, perscruta, fala, testifica, ensina, consola, reprova, regenera, guia a verdade, glorifica a Cristo, chama os homens ao trabalho, chama os homens à salvação. Tudo isso tem texto, mas fica aqui para quem quiser o estudo depois aprofundar. Então vamos para a terceira e última parte. Como deve ser a minha relação com o Espírito Santo? Eu também só vou destacar esses 3 aspectos. Primeiro, ele tem que ser adorado. Eu não posso olhar para o Espírito Santo como uma pessoa inferior da Trindade. Eu tenho que adorá-lo como eu adoro o Pai e adoro ao Filho. Se ele é uma pessoa da Trindade, a nossa relação com ele se dá a partir da adoração. A confissão de fé diz assim, no capítulo 21, que fala do culto religioso.
o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só a Ele. A esse Deus. Então, todas as vezes que eu e você nos reunimos como igreja para cultuar e adorar a Deus como igreja, nós estamos adorando quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso tem que ficar claro para a gente. Lucas 2, a partir do verso 25 até o 32, nós vamos ver um testemunho. Eu não vou ler esse texto, mas há um testemunho de Simeão. Ele esperava a consolação de Israel. E quando Jesus nasce, o Espírito Santo fala para ele que essa consolação nasceu, que é Jesus Cristo. E ele vai adorar o Espírito Santo por causa das revelações que ele tem recebido. Então, primeiro ato meu e seu no relacionamento com o Espírito Santo, a adoração. Nós o adoramos, nós louvamos o seu santo nome, como cantamos hoje aqui em louvor ao seu nome. Porque ele é pessoa da Trindade. Mas a segunda ação minha, isso é ser cheio dele. Porque ele veio para habitar em nós. Esse copo tem água, mas ele não está cheio. E o Espírito Santo quer nos encher. Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo que Paulo está dando à igreja. Encha-se, permaneça cheio e continue se enchendo o tempo todo do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não se refere à quantidade, mas quanta influência, quanto controle, quanta direção dele há na minha vida. Ser cheio do Espírito Santo significa que ele controla tudo na minha vida. Todo crente tem o Espírito Santo, já vimos. Só que se não for cheio, algumas coisas quem vai controlar? A própria pessoa. Ser cheio, então, significa que ele é quem nos controla totalmente. É ele quem exerce poder na minha vida de guiar segundo a sua vontade. Então, ser cheio do Espírito Santo é a única saída para mim e para você nos livrarmos das paixões carnais. E como é que a gente se enche do Espírito Santo? Daqui a pouquinho, na aplicação. E a amizade. Assim como Jesus viveu entre os seus discípulos e ensinou o relacionamento, o Espírito Santo, como outro consolador, porque Jesus diz, eu vou, mas enviarei outro consolador, habita em nós como esse amigo eterno que aplica a obra de Cristo e caminha do nosso lado, caminha dentro de nós, caminha à nossa frente, nos ensinando por onde seguir. No relacionamento com Deus e Espírito Santo, alguns o têm visto como uma pessoa que aponta para o amor e cuidado do Pai, para a submissão do Filho. Esse é o nosso entendimento. Aquele que é o próprio Deus e que nos leva a Jesus Cristo. Ele não é uma força, ele não é um poder. Deus nos dá o seu Espírito como uma riqueza a ser desfrutada, como um amigo que anda junto e que nos orienta. Então, vamos ver se dá para sair aqui a conclusão, para eu fazer as aplicações. Acho que dá para ler ali. Concluindo, queridos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, honra e glória. Juntamente com o Pai e o Filho, o Espírito Santo é igualmente Deus eterno. O Espírito Santo é um ser pessoal que age livremente em harmonia com os desígnios do Pai e do Filho. Ele possui intelecto, vontade e emoções. Todos os crentes em Cristo Jesus têm habitando em si o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. Efésios capítulo 1 diz isso. A principal ação do Espírito Santo é aplicar a obra redentora de Cristo em nossas vidas, para que nós possamos ter salvação e desfrutar das bênçãos da comunhão com Deus, através de uma vida de testemunho para que outros também possam participar dessa vida, cumprindo a missão de Deus de resgatar um povo para si. Então, o Espírito Santo dá vida, consola, habita, guia, santifica, intercede, gera fruto, dá dons. Portanto, ele deve ser adorado, deve ser buscado para que seja controlado totalmente por ele. Quando nós mergulhamos no estudo
adequado na palavra de Deus, sob a direção desse mesmo Espírito, nós vamos honrar o Espírito Santo. Vamos adorá-lo pela obra que ele fez. Nós adoramos Jesus e daqui a pouco vamos testemunhar sobre isso na ceia, pelo seu sacrifício de se entregar na cruz por nós. Mas nós precisamos honrar e adorar o Espírito Santo, porque ele que nos dá vida, é ele que nos conduz em santificação, é ele que nos restaura. Então, o Espírito é quem conduz a verdadeira compreensão de Cristo, a adoração a Cristo, mas também a ele mesmo. Abraham Kuyper, em 1888, fez uma afirmação sobre o Espírito Santo que eu quero compartilhar com você como um alerta para nós. Ele disse assim: ainda que honremos o Pai e acreditemos no Filho, vivemos muito pouco no Espírito Santo. Parece-nos, algumas vezes até, que somente para a nossa santificação o Espírito Santo é acrescentado acidentalmente à grande obra redentiva. Esta é a razão porque as nossas mentes se ocupam tão pouco com o Espírito Santo. Porque no ministério da palavra ele é pouco honrado. Porque o povo de Deus, quando se curva suplicante diante do trono da graça, faz dele tão pouco objeto de sua adoração. Sente-se involuntariamente que ele recebe uma porção muito exígua de nossa piedade, que já é bastante pequena. É um alerta para que nós tenhamos o Espírito Santo como nosso Senhor e como aquele que deve receber nossa adoração, o nosso louvor. Se você quer mergulhar fundo na compreensão do Espírito Santo, quero te sugerir que leia o capítulo 34 da nossa Confissão de Fé, de Westminster, que é um dos símbolos da Igreja Presbiteriana do Brasil, estudando cada versículo que é citado. E aí você vai aprofundar em vários detalhes que eu não abordei aqui por causa do nosso tempo e conhecer muito mais, desfrutando a intimidade com o Espírito Santo. Capítulo 34 da Confissão de Fé de Westminster. Tem disponível para você gratuitamente no nosso aplicativo, lá em Publicações. Você tem acesso a esse material. Eu quero trazer algumas aplicações rapidamente para nós. Com tudo isso que nós ouvimos, nós vamos fazer o quê com o que nós ouvimos nessa manhã? Nós vamos sair daqui do mesmo jeito, vivendo a vida do mesmo jeito? Primeira aplicação que eu sugiro. Nós precisamos desejar e buscar o enchimento do Espírito Santo. Desejar e buscar o enchimento do Espírito Santo. João 7, 37 a 39. Olha a palavra de Jesus aos seus discípulos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. João 7, 37 até o 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui é um dos textos que você vê Jesus, Espírito Santo como água. Então, Jesus diz, olha, quem pedir vai receber. E vai receber abundantemente. Mas, quem é que pede? Quem reconhece necessidade. Quem tem sede. Quem tem sede. Quem deseja. Quem sente necessidade. Aí esse pede. Vai até Jesus e peça, Senhor Jesus, eu quero mais do teu Espírito. E então, ele vai derramar abundantemente do Espírito Santo. A oração que nós fazemos a Deus, querido, sempre vai ser uma declaração de que nós não conseguimos viver por nós mesmos, que precisamos de Deus. Então pedimos ao Senhor que nos enche do Espírito Santo. Segundo, nós não somos cheios do Espírito Santo pelas emoções que exercitamos. Nós somos cheios do Espírito Santo pela fé na palavra. Agora sim,
Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não tem um ponto aí, tem uma vírgula. Porque a partir do verso 19, Paulo vai dar o caminho pelo qual eu e você somos cheios do Espírito Santo. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, nós seguimos esse caminho aqui. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Fazendo o quê? Falando entre vós com salmos. 2. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. 3. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Detalhando isso. Verso 18. Não vos embriagueis com vinho. Ser embriagado pelo vinho é perder o controle. É ficar sem sobriedade. É se entregar ao pecado. Eu vou sendo cheio do Espírito Santo quanto eu vou lutando contra o pecado. Lutar contra o pecado é reconhecer que sou pecador, reconhecer o pecado, identificar o pecado, se arrepender do pecado e confessar o pecado. Esse é o caminho. Começa assim. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece trabalhando, identificando pecados na sua vida. Identifique. E ao identificar, se arrependa e confesse diante do Senhor, que é rico em perdoar. E aí, como é que a gente vai sendo levado a identificar pecado? Quando a gente fala uns com os outros com salmos. Salmos é a palavra de Deus. Salmos é fruto da experiência do homem com Deus através da oração. Então, quando nós vamos conversando sobre a palavra de Deus, ela vai nos confrontando e mostrando o nosso pecado. E é isso que Paulo diz que nós temos que ir fazendo. Falando entre vós com salmos, compartilhando uns com os outros a palavra, estudando essa palavra, vivendo essa palavra, queridos, meditando, ouvindo, compartilhando, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que é esse momento quando nós entoamos cânticos e hinos? Não é uma declaração daquilo que a verdade de Deus falou no nosso coração? Então nós cantamos isso, entoamos isso em louvor a Ele, em testemunho dessa verdade. E isso vai nos confrontando, isso vai nos santificando, isso vai nos transformando e nos enchendo do Espírito Santo. Reconhecendo a bondade de Deus, verso 20 diz, dando sempre graças por tudo. Para eu dar graças por tudo a Deus, eu preciso reconhecer quem é Deus e o que Ele está fazendo na minha vida. E esse exercício vai me enchendo do Espírito, porque vai expulsando de mim todo o egoísmo e me enchendo de dependência e confiança no Senhor. Então é agradecer essa graça de Deus em Cristo Jesus. Sujeitar-se um ao outro diz respeito a reconhecer o meu irmão como imagem e semelhança de Deus, com quem eu posso crescer e aprender. Eu não exercer a soberba e a arrogância como que eu sou mais santo que o outro. Queridos, um caminho bem objetivo que Paulo dá. Preciso entregarmos à palavra de Deus, para que ela gere tudo isso em mim e em você. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo habita em mim e em você, gerou vida em mim e em você, para que nós testemunhemos do Evangelho. Na força, no poder, na presença do Espírito Santo, na sabedoria, no fruto do Espírito Santo é que nós saímos para pregar o Evangelho. Então, como aplicação para nós nessa manhã? Desejar e buscar ser controlado pelo Espírito Santo. 2, ser cheio do Espírito Santo. Buscar esse enchimento do Espírito Santo. 3, falar desse Espírito Santo. Anunciar o Evangelho da salvação no poder do Espírito Santo.
3 aplicações objetivas, diretas, para mim e para você. Para a gente fechar esse tempo, Jesus, quando ressuscitou e foi comissionar os seus discípulos, João registra de uma forma bem diferente dos outros evangelistas. Marcos diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas diz, vocês são testemunhas dessas coisas, então fale ao mundo de Jesus. Mateus diz, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas João faz diferente. A comissão, da perspectiva de João, é o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o que Jesus está fazendo aqui é simplesmente imitar o que o Pai fez. Jesus falou que ele só fazia o que o Pai fazia. O Pai o enviou a esse mundo e o enviou para ser testemunha do Evangelho da salvação. Para isso, o Pai envia para o Filho o Espírito Santo. Jesus nos envia a esse mundo para pregar o Evangelho e Jesus enviou o Espírito Santo. Ele falou, eu vou, porque se eu não for, não tem como o Espírito Santo vir. E eu vou enviar outro Consolador. Queridos, o Pai enviou o Filho ao mundo, por quê? Por tanto amar Jesus, Deus Pai queria que esse amor fosse compartilhado e desfrutado por aqueles que viessem a crer. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É o que Jesus diz em João 17, 26. Então Jesus veio ao mundo porque ele amou muito ao Pai e quis que o amor do Pai estivesse com aqueles que crescem em Jesus. João 14, 31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. O Espírito Santo, que nos ensina a amar o Pai acima de todas as coisas, amar o Filho acima de todas as coisas, o Espírito Santo acima de todas as coisas, é quem nos envia para falarmos ao mundo do amor do Pai pelo Filho, o amor do Pai por cada um de nós, que nos tornamos filhos em Cristo Jesus. Esse é o padrão missional de Deus. Ele envia o Filho, envia o Espírito ao Filho. Você lembra que o Espírito Santo veio quando Jesus é batizado. Jesus nos envia como seus discípulos e envia o Espírito Santo para que nós sejamos testemunhas. Nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do Espírito que habita em nós. Então temos que anunciar essa verdade. E isso é viver o que o pastor Jerry Bridges ensina em um dos seus livros, que é a responsabilidade dependente. Nós somos totalmente responsáveis por cumprir essa missão, mas somos totalmente dependentes do Espírito Santo para cumprirmos essa missão. Aquele que tem poder, que nos chamou, é quem efetua tanto querer quanto realizar. Ele nos chama e nós temos a responsabilidade, mas é Ele que nos capacita. Então quero te convidar para orar nessa hora, da perspectiva daquilo que você ouviu nessa manhã. Ó Deus, Deus soberano, Pai, Filho e Espírito, faltam-nos palavras para agradecer-te por quem Tu és, pelo que Tu fazes. Vamos participar da ceia agora.
momento sublime de testemunho do amor do Senhor por nós. O amor do Senhor Deus Pai pelo teu Filho, tão grande que o Senhor quis expandi-lo e ele então nos alcança. O amor do Deus Filho pelo Deus Pai é tão grande que fez com que ele obedecesse e se entregasse na cruz por nós. E esse amor do Deus Pai, Deus Filho, é tão maravilhoso que levou o Espírito Santo a aplicá-lo em nossos corações, para que nós desfrutemos e também testemunhemos por onde nós formos. Eu quero agradecer por todos aqueles que ouviram essa mensagem, que estão aqui, ou que vão ouvir, que já possuem o Espírito Santo como Senhor, como quem controla a sua vida. O Senhor ouviu a oração de cada um nessa manhã. Eu quero pedir que o Senhor nos encha do teu Espírito. Mas, Pai, eu quero pedir por aqueles que Jesus ainda não é Senhor da sua vida, que o Espírito Santo ainda não faz habitação, não faz morada. Eu quero pedir por esses que ouviram a tua voz e que o coração arde nessa hora por desejo de viver e desfrutar desse amor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, faz morada nesse coração, abre o entendimento, leva a conhecer Cristo e a confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E como igreja nós queremos ser um testemunho desse amor, dessa salvação, para que o teu nome receba glória, Pai. Nós que somos adoradores, queremos chamar outros a virem a adorar ao Senhor. Por isso nós oramos, em nome de Jesus, gratos, porque nós iniciamos pedindo que o Senhor falasse conosco, que o teu Espírito abrisse o nosso entendimento, e eu creio que Ele assim fez, para que nossa intimidade contigo aumente, nossa intrepidez e ousadia em proclamar o Evangelho cresça, e o Senhor seja adorado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.